Pessoal, tudo bom? Meu nome é professor Nunes, professor Ricardo Nunes, sou professor aqui da Nova Concursos, sou professor de matemática e raciocínio lógico. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver um tema de raciocínio lógico. Em particular, nós vamos trabalhar dentro da lógica proposicional. Qual é o nosso tópico? Nós vamos trabalhar com proposições e conectivos. Vamos a eles, então? Vamos lá, ao slide. Proposições e conectivos. Num primeiro momento, a gente se pergunta o que é uma proposição? De uma maneira bem simples, a gente pode pensar assim, proposição é uma frase. É uma frase, mas não é uma frase qualquer. É uma frase que nós podemos qualificá-la como sendo uma frase verdadeira ou uma frase falsa. Toda frase que nós pudermos qualificar como verdadeira ou falsa, nós chamamos na lógica de proposição. Então, são exemplos de proposição. O céu é azul. Repare que eu posso dizer que o céu é azul é uma coisa verdadeira, como também eu poderia dizer o céu é azul, isso é falso, isso é mentiroso, não é verdade. Posso dizer também, por exemplo, o carro não é veloz. Quando você diz a frase, né, a proposição, no caso, o carro não é veloz, eu posso qualificar essa frase como uma frase verdadeira, ou de repente eu posso qualificar essa frase como uma frase mentirosa, falsa. Isso são exemplos de proposições. São frases que eu posso qualificar como verdadeiras ou como falsas, dependendo como eu quiser, né? Agora, não é proposição. O que não seria proposição? Por exemplo, eu dizer bom dia. Se eu dissesse boa tarde, boa noite, Feliz Natal, de maneira geral, um cumprimento não é uma proposição, porque a gente não tem como qualificar bom dia como sendo verdadeiro ou falso. O cara fala para você, Feliz Natal. Você vai falar o quê? Feliz Natal é verdadeiro ou é falso? Não tem como nós qualificarmos isso como verdadeiro ou como falso. Então não é proposição. Como também não é proposição uma pessoa falar, fique quieto, cale a boca, saia daqui. De uma maneira geral, quando nós falamos uma ordenação, indicamos uma ordem não é uma proposição, porque a gente não tem como qualificar uma ordem como verdadeiro ou como falso. Então, na lógica, entenda, o que é uma proposição? É uma frase. É uma frase que podemos qualificá-la como verdadeiro ou como falsa, ok? Agora, dentre as proposições que nós podemos qualificar como verdadeiras ou falsas, a gente pode classificar. A gente pode classificar as proposições como sendo proposições simples ou proposições compostas. Isso é uma classificação que nós fazemos para aquelas frases que nós chamamos de proposição. Existem as proposições simples e as proposições compostas. O que seria um exemplo de proposição simples? Exemplo, Maria é advogada. Repare que isso é uma proposição simples. E é uma proposição porque eu posso qualificá-la como verdadeira ou falsa. Por exemplo, João é engenheiro. Eu posso qualificar essa frase como verdadeira ou falsa. Agora, o que seria exemplos de proposições compostas? Proposições compostas é quando nós tivermos duas ou mais proposições simples juntas. Por exemplo, Maria é advogada ou João é engenheiro. Repare que eu tenho duas proposições simples aí. Maria é advogada e tenho a outra proposição simples, João é engenheiro. Isso é um exemplo de proposição composta. Proposição composta, portanto, é quando eu tiver duas ou mais. Normalmente nas provas aparecem duas, mas eu posso ter 3, 4, 5. Né? Por exemplo, outro exemplo. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Repare que eu estou juntando Pedro é pedreiro, que é uma proposição simples,
com outra proposição simples. Paulo é paulista. Temos, no caso, duas proposições simples, né? Isso é uma proposição composta. Note que, na hora que nós temos uma proposição composta, é quando nós vamos ter um elo de ligação. Nós precisamos ter um elo de ligação para ligarmos as proposições simples entre si. No caso, na primeira frase, nós temos um elo que é o ou. Na segunda frase, nós temos o elo se então. Esse elo de ligação que une duas ou mais proposições simples, na lógica nós chamamos de conectivos. Então, o que são conectivos? São esses elementos que unem duas ou mais proposições simples, fazem a conexão entre duas ou mais proposições simples. E são esses conectivos que são os objetos de estudo da lógica proposicional, da lógica das proposições, da lógica das frases que nós podemos qualificar como verdadeiras ou falsas. Quem são esses conectivos? É o que nós vamos ver daqui a pouco. Uma pergunta que é muito comum na lógica, nos exercícios, nas provas, é dizer quando é que uma proposição composta é considerada verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu disser uma frase, uma proposição composta, como a gente viu ainda há pouco, a gente viu aqui escrito, olha lá, Maria é advogada ou João é engenheiro? Isso é uma proposição composta. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Isso é uma proposição composta. Uma pessoa fala uma dessas frases, como é que eu identifico se elas são verdadeiras ou se elas são falsas? É muito comum aparecer isso nas provas de concurso. Uma dada frase, uma dada proposição composta, ela é verdadeira ou ela é falsa? Como é que nós fazemos para analisar se uma proposição composta é considerada verdadeira ou falsa? Qual seria a resposta? A resposta é depende. Como é que eu sei se uma proposição composta é considerada verdadeira ou falsa? Depende. Depende como as proposições simples que estão lá na frase são qualificadas de verdadeiras ou falsas e de qual conectivo eu estou usando. Então, depende de um conjunto de coisas. Então, por exemplo, se alguém entrega para mim uma frase simples, uma proposição simples, Maria é advogada, e essa proposição simples, vamos supor que ela seja qualificada de verdadeira. Isso é dado. Olha, Maria é advogada é uma frase verdadeira. E alguém diz que João é engenheiro, é uma proposição simples, alguém diz que essa frase ela é falsa, isso é dado. Olha, tome que Maria é advogada é verdadeira e tome que João é engenheiro é falsa. Partindo desses dados iniciais, eu posso construir proposições compostas. Por exemplo, se Maria é advogada, então João é engenheiro. Repare que, se eu partir do pressuposto que Maria é advogada é verdadeiro e João é engenheiro é falso, a lógica entende que essa frase composta aqui embaixo, se Maria é advogada, então João é engenheiro, a lógica entende que essa frase é uma frase falsa. Se, por exemplo, eu inverter a ordem dessas proposições simples, se, por exemplo, eu falar, se João é engenheiro, então Maria é advogada, repare, eu inverti a ordem das proposições simples, a lógica já entende que essa frase ela é verdadeira. E repare que essa frase é verdadeira não é porque eu estou falando, a lógica afirma isso. E todo mundo, qualquer pessoa tem que analisar essa frase como verdadeira. Por exemplo, se alguém escrever uma frase do tipo Maria é advogada e
João é engenheiro. Repare que é uma proposição composta e eu estou escrevendo essa proposição composta com um outro elo de ligação, com um outro conectivo, que é o conectivo e. A lógica entende que essa frase, do jeito que está escrita agora, ela é uma frase falsa. E isso, qualquer pessoa que for analisar tem que concluir essas conclusões que eu tive aqui. Agora, quem é que fala que essas frases são verdadeiras ou são falsas? Na verdade, não somos nós, não é uma pessoa especificamente que fala isso. Quem afirma essas qualificações é uma coisa na lógica chamada de tabela verdade. Existe um conjunto de regras que nós devemos seguir na hora de falar se uma frase composta, uma proposição composta, ela é verdadeira ou falsa. É que nem um jogo, pessoal. Quando você tem um jogo, quando você vai jogar um jogo qualquer, por exemplo, você vai jogar xadrez, não tem um conjunto de regras que nós devemos seguir e todos devem seguir as mesmas regras? Por exemplo, na lógica também tem um conjunto de regras que todos devem seguir na hora de afirmar se uma frase é verdadeira ou falsa. Quando uma frase for falsa, ela é falsa para todo mundo. E quando uma frase, uma proposição for verdadeira, ela vai ser verdadeira para todo mundo. Uma pessoa aqui no Brasil analisar uma frase verdadeira, lá no Japão uma outra pessoa vai analisar também verdadeira. Então, é universal. Quem diz que essas frases aqui são verdadeiras ou falsas é um conjunto de regras chamado tabelas verdade. Essas tabelas verdade não é o objeto dessa aula, vai ficar para uma outra aula. O que é o objeto dessa aula? É exatamente o que é uma proposição, como já foi visto, e quais são os conectivos que nós utilizamos na hora de analisarmos uma proposição. Por exemplo, aqui nós já usamos os conectivos se, então, e usamos o conectivo e. Mas será que só tem esses conectivos? Quais seriam os conectivos que nós utilizamos na hora de analisarmos uma proposição? Vamos a eles? Quais seriam os conectivos que nós vamos analisar? Primeiro conectivo, ou. Ou é tido como um conectivo. O ou, ele une duas ou mais proposições, né? Então, o ou, eu posso dizer, por exemplo, Maria é advogada ou João é engenheiro. Eu posso dizer Carlos é padeiro ou Maria é professora. Enfim, o ou é um conectivo que une duas proposições simples. E quando nós formos analisar as proposições, é interessante que nós codifiquemos. É interessante que a gente use códigos na hora de analisarmos as proposições. Porque essas proposições elas vão estar escritas em português. Só que, para a gente não ficar trabalhando com o português, que muitas vezes é uma coisa complicada de se entender, é interessante que nós codifiquemos as frases. Então, quando nós identificarmos a presença do conectivo ou, nós vamos utilizar o código um Vzinho. Esse Vzinho, ele serve para codificar o conectivo ou. As frases que usam o ou, na lógica nós chamamos de disjunção. Então, quando nós tivermos uma disjunção, nós temos uma proposição que apresenta o conectivo ou, ok? Outro conectivo muito usado é o e. O e é um conectivo que une duas proposições simples. De repente eu posso falar Alberto é alto e Paulo é paulista. Repare que eu tenho aí uma proposição
composta e utilizando o conectivo E. Também, quando nós formos analisar essa frase, é interessante nós utilizarmos um código. Qual é o código usual para o conectivo E? Vai parecendo o acento circunflexo, né? O chapéuzinho. É esse Vzinho invertido. O Vzinho invertido, ele identifica o conectivo E. É um código que nós utilizamos para simbolizar o conectivo E. E frases, ou melhor, proposições que têm o conectivo E, na lógica nós chamamos de conjunção. O que é uma conjunção? É quando aparece o conectivo E. Um outro conectivo utilizado é o se então, como já foi visto ainda há pouco. Se Maria é advogada, então João é engenheiro. Se então é um conectivo usado na lógica. Ele serve para unir duas proposições simples. Qual que é o código utilizado para o se então? Uma flechinha. Essa flechinha direcionada aí para a direita é uma flecha que a gente usa para identificar o conectivo se então. E normalmente quando nós tivermos uma proposição do tipo se então, utilizando o conectivo se então, na lógica nós chamamos essa frase, essa proposição de condicional. Também é utilizado o termo implicação, né? É uma implicação, mas é mais usual condicional. O que é uma condicional? É uma proposição que apresenta o conectivo se então, ok? Um outro conectivo, se e somente se. O que seria o se e somente se? É um conectivo que une duas frases, duas proposições simples. Eu poderia dizer Maria é advogada, se e somente se, João é engenheiro. Ele serve para unir duas proposições simples. O código utilizado para o se e somente se é essa flechinha, indicando os dois lados, né, direita e esquerda. Isso aí a gente chama de uma bicondicional. O que é uma bicondicional? É uma proposição que apresenta o conectivo se e somente se. Um outro conectivo, ou. Eu poderia dizer ou Maria é advogada ou João é engenheiro. O ou é um outro conectivo utilizado na lógica. E o código que nós utilizamos para simbolizarmos o conectivo ou é o Vzinho lá do ou, só que com um tracinho embaixo, né? Esse daí é o código para representar o ou. E normalmente na lógica nós chamamos o ou de uma disjunção exclusiva, ok? Como é que essas frases poderiam se apresentar? Então, por exemplo, eu poderia escrever: se Alberto é alto, então Bernardo é baixo. Repare que eu posso chamar essa frase simples, Alberto é alto, nós podemos codificá-la de uma letra. É muito usual isso na lógica. Ao invés de nós trabalharmos com a frase em português, né, a gente vai trabalhar com a frase codificada. Repare que aqui embaixo a frase em cima está codificada. Eu estou chamando Alberto é alto de P. Eu estou chamando de Bernardo é baixo de Q. E como eu tenho o conectivo se então nós representamos isso por se P, então Q. Repare que se P, então Q, ele representa, ele simboliza, ele codifica a frase em português. Se Alberto é alto, então Bernardo é baixo. Aqui embaixo, por exemplo, eu poderia tornar a dizer Alberto é alto ou Bernardo é baixo. Eu posso chamar Bernardo é alto de P e posso chamar Bernardo é baixo de Q. E como é que eu simbolizaria, como é que eu codificaria essa frase? Alberto é alto ou Bernardo é baixo? Simplesmente eu coloco P ou Q. Repare que o ou aqui, ó, o nosso conectivo, está codificado com o Vzinho para cima, né?
seria P ou Q. E assim por diante. A ideia é nunca trabalhar com o português. Sempre trabalhar na forma em código. Nós trabalhamos com o código, nunca na forma em português. Por quê? Normalmente o português, a frase que eles nos dão, é uma frase meio complicada, complexa de se trabalhar. Repare, com esses trocadilhos aqui, ó, Alberto é alto ou Bernardo é baixo, é até difícil de falar. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista, é até difícil de comentar. Então, para a gente não ficar falando essa frase complexa, a gente codifica e trabalha com o código que é mais fácil no raciocínio lógico. Ok? Então, essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Grande abraço.